funciona? Se você dispara a água para apagar o fogo, mas você não pode simplesmente fazer isso sem aviso. Se você tem um foco de incêndio num local como esse, é necessário que as pessoas sejam avisadas. E elas são avisadas através de um alarme. E quando a gente fala de alarme contra incêndio, também tem uma física aí para a gente comentar. Me acompanhe na tela. Existe, como eu falei, comportamentos diferentes dos materiais quando sob a ação do fogo, que provoque variações de temperatura. Estou mostrando aí para vocês mais imagens de um outro vídeo, agora mostrando uma experiência com uma lâmina chamada bimetálica, ou seja, uma lâmpada constituída por 2 metais. Aí, Delfrânio, eu só estou conseguindo ver um metal. O que acontece é que nós temos aqui uma fita, e essa fita é composta por 2 metais. Um deles está aparecendo para a gente aqui, e como os metais são grudadinhos um no outro, o outro metal fica aqui por baixo, ó, compondo uma única fita. Nessa sequência de imagens, o que é que nós temos? Você vê que a gente tem aqui uma fonte térmica e o fogo atuando com a chama próxima da lâmina bimetálica. E eu queria que você observasse, não são desenhos, são fotografias, imagens tiradas de uma filmagem, numa demonstração feita por uma professora de física norte-americana. E olha o que é que nós temos. No começo, a gente tem a lâmina completamente plana. E depois de algum tempo de aquecimento, se você prestar atenção, aparece uma curvatura nessa lâmina. Esse é um comportamento comum quando você tem uma lâmina feita por 2 metais diferentes. Gostaria de comentar sobre isso e te explicar como é que isso pode servir para prevenir tragédias em incêndios em ambientes públicos. Você está observando aí as ilustrações? Nós temos exatamente aqui, ó, a colocação de uma lâmina bimetálica. O detalhe é que ela aparece num circuito elétrico. O circuito elétrico a gente está representando aqui por um desenho para parecer mais divertido, para o assunto ficar mais leve, onde nós temos uma bateria que representaria a fonte de energia. Tá? Vou representar como costumeiramente você vê na sala de aula. O traço maior representa o polo positivo e o traço menor o polo negativo. E o objeto que se deseja acionar com esse circuito é exatamente um alarme. O detalhe é que para isso acontecer, o circuito precisa aparecer fechado, como acontece nessa segunda figura. Agora, observe o que acontece. Para que o circuito fosse fechado, a lâmina bimetálica precisou curvar-se. E ela se curva sob a ação do calor. Nós estamos mostrando aqui a chama funcionando como a fonte de calor, a fonte térmica. Agora, observe a próxima ilustração. O que acontece com uma lâmina bimetálica para que ela sofra esse tipo de deformação? Como eu disse antes, materiais diferentes se comportam sob a ação do calor e, consequentemente, de variação de temperatura de maneiras diferentes. Agora eu não quero falar da variação de temperatura em si. Eu não quero me referir ao calor específico e nem à capacidade térmica, mas a uma outra qualidade que os materiais têm, uma outra propriedade, uma outra grandeza física associada. E dessa vez, para falar da consequência do aumento do grau de agitação das moléculas. O que acontece? Imagine que você tenha um conjunto de pessoas sentadas, tá, numa filinha, todo mundo organizadinho, um banco bem comprido, um ao lado do outro. Todo mundo muito quietinho, numa postura assim, muito passiva. Dá para caber muitas pessoas num banco assim. Agora imagine que por algum motivo essas pessoas estivessem, sei lá, de repente acompanhando um show e estivessem muito animadas e muito agitadas e elas balançassem os braços. Na hora que você se movimenta, você precisa de espaço ao seu redor. E se todas as pessoas tiverem esse mesmo grau de agitação, elas vão se afastando no banco. E você vai ter um aumento no comprimento da fila. Do que eu estou falando? Da dilatação. Eu estou falando de uma lâmina bimetálica, constituída por 2 metais. Metais são materiais bons condutores de calor. E metais apresentam, como ninguém, essa propriedade de dilatar-se quando sofrem uma variação na sua temperatura. Como o objetivo da aula da gente é falar sobre fogo, então está sempre lembrando da elevação de temperatura, eu não vou ficar repetindo que a dilatação pode acontecer tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Tá? Eu vou ficar sempre concentrado hoje
tá? Por conta do nosso tema, vou ficar concentrado nos aumentos de temperatura. Então, quando você lança uma fonte térmica próxima a um material metálico, isso aumenta o grau de agitação das moléculas, provoca o afastamento das moléculas, o que provoca o aumento de tamanho do objeto. Mas, como nós já dissemos, materiais diferentes se comportam de maneiras diferentes. E a gente representa esse comportamento da dilatação dos materiais através de uma grandeza, um coeficiente chamado coeficiente de dilatação. No caso das lâminas, nós falamos em coeficiente de dilatação linear. Me acompanhe na tela. Nós podemos representar a variação do comprimento da lâmina a partir do comprimento inicial dela, da variação de temperatura que ela vai sofrer e do material de que ela é feita. É o chamado coeficiente de dilatação linear. O que acontece? Se nós temos uma lâmina bimetálica, portanto a utilização de dois materiais diferentes, na hora em que essa lâmina sofre um aquecimento, nós vamos ter uma lâmina dilatando mais do que a outra. Pela curvatura da lâmina e por um pouquinho de geometria, a gente sabe que a lâmina que aparece por fora da curva é aquela que apresenta maior comprimento final. Enquanto que a lâmina que aparece por dentro da curva é aquela que apresenta menor comprimento final. Então, a partir da nossa ilustração, é possível dizer que esse metal na parte superior da lâmina, que eu representei aqui por uma linha laranja, ele tem um maior coeficiente de dilatação do que o material que aparece embaixo da lâmina, que eu representei aqui com uma linha amarela. Então, quando acontece o aquecimento dessa lâmina bimetálica, o crescimento desigual provoca essa curvatura. O material que tem o maior coeficiente de dilatação vai ter um maior crescimento, e isso provoca a curvatura da lâmina, servindo bem ao propósito de fechar o circuito, qualquer que seja ele, inclusive um circuito que dispare um alarme contra incêndio. Uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui também é que quando se fala de uma lâmina desse tipo fechando um circuito, é bom lembrar de uma coisa chamada efeito Joule. Todo mundo que já estudou um pouquinho de eletricidade, que tem um mínimo de intimidade com circuitos, sabe que quando uma corrente elétrica atravessa um fio, um material condutor qualquer, você tem parte da energia elétrica sendo transformada em calor, o calor que é liberado para o ambiente. Esse aquecimento, essa transformação de parte da energia elétrica em energia térmica é o que se chama de efeito Joule. Então, gostaria que você pensasse comigo que na hora que você utiliza um circuito como esse, que uma fonte térmica externa, no caso de um alarme contra incêndio, seria um foco de incêndio no local, provoca a dilatação desigual dos metais que constituem a lâmina bimetálica. É a curvatura dela, faz o fechamento do circuito. Fechar o circuito elétrico significa provocar uma corrente circulando por ele. E a corrente elétrica provoca o efeito Joule. O que significa dizer que isso também provoca o aquecimento da lâmina. Por que estou fazendo esse comentário? Porque nós podemos utilizar a lâmina bimetálica de uma maneira contrária ao que se faz no alarme contra incêndio. Se eu preciso da curvatura da lâmina para fechar o circuito, de repente eu posso ter a curvatura da lâmina para abrir o circuito. E Delfrânio, onde é que isso costuma acontecer? Isso acontece normalmente todos os anos quando você utiliza luzinhas de Natal para enfeitar a casa, para enfeitar o ambiente, para enfeitar a fachada do apartamento, para enfeitar a árvore de Natal. Então, eu estou mostrando aí na tela para você várias imagens dessas luzinhas de Natal, mas queria que você ficasse de olho na primeira, tá? Eu vou fazer um comentário sobre ela, me acompanhe, mas não tire o olho da tela. Se a gente observa bem de perto uma dessas luzinhas de Natal, a gente vai perceber que no interior de pelo menos uma dessas lâmpadas existe um conjunto de lâmina bimetálica. O que acontece? Na hora que você liga o circuito, a corrente elétrica circulante libera calor pelo chamado efeito Joule, como nós comentamos. O detalhe é que o aquecimento da lâmina bimetálica e a sua consequente curvatura provoca a abertura do circuito. E é exatamente por isso que nós temos as sequências de lâmpadas que acendem e apagam, que acendem e apagam.
Como é que é feito esse controle? A partir do efeito Joule, a partir do uso de uma lâmina bimetal.